Abramos, irmãos, a santa palavra do livro de Josué, capítulo 4. Josué que nos apresenta as grandes conquistas do povo de Deus, a entrada na terra da promessa e a vitória sobre diversos inimigos, assim tomando posse do que Deus mesmo propôs para o seu povo. Josué capítulo 4. Convido os irmãos para participarem da leitura. Vamos fazê-la de forma responsiva. Josué capítulo 4. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: E ordenai-lhes, dizendo: daqui, do meio do Jordão, do lugar onde, parados, pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Um de cada tribo, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que, parados, pousaram os pés os sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até ao dia de hoje. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, às campinas de Jericó. Disse, pois, o Senhor a Josué: Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: Subi do Jordão. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. E disse aos filhos de Israel: Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: Que significam estas pedras?
porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos. Meus queridos, uma das grandes dificuldades que o ser humano tem é se relacionar de uma maneira correta e saudável com os feitos de Deus. Todos nós nos relacionamos diariamente com os feitos do Senhor. Depois de uma noite de descanso, nós nos levantamos, não percebemos que estamos respirando, mas isto já é um feito de Deus. Vamos ao banheiro, escovamos os dentes, desfrutamos da água que é bênção de Deus para nós, nos alimentamos, e termos em nossas mesas o alimento e podermos nos alimentar, isto é obra de Deus. Contemplamos as belezas da natureza, isto é feito de Deus. E nós poderíamos continuar com uma infindável lista dos feitos de Deus que estão diante dos nossos olhos. Não apenas no campo natural, como os que nós citamos, mas na vida daquele que crê em Jesus, de uma maneira ainda mais especial. Desfrutamos de bênçãos e de feitos de caráter espiritual. Paz com Deus, a bênção de sermos filhos do Senhor por meio de Jesus, a bênção da esperança, a segurança da salvação eterna, a companhia do Espírito Santo, as súplicas sendo ouvidas e respondidas pelo Senhor. Ah, meus queridos, quantos feitos de Deus diante de nós. Mas nas dificuldades humanas em se relacionar com os feitos de Deus, há muitas pessoas que nesta dificuldade recebe e desfruta dos feitos de Deus como se tudo fosse automático. Como se não existisse uma causa motora para que estes benefícios estivessem diante de nós. Ainda outros atribuem uma divindade às obras de Deus, porque cultuam a natureza, cultuam pessoas, cultuam recursos materiais, quando deveriam prestar culto somente ao Senhor. Quanta confusão e quanta dificuldade. Ainda outros desfrutam dos feitos de Deus de uma maneira gananciosa, cheia de cobiça, porque quanto mais recebe de Deus, mais quer, nunca está satisfeito e não voltam os olhos para o Senhor, doador de todas as coisas. Ah, meus queridos, nessa noite a palavra de Deus dirigida aos nossos corações nos chama a um relacionamento saudável e correto com os feitos do Senhor. E este texto bíblico nos ensina como nós podemos nos relacionar de forma saudável com os feitos do Senhor. O povo de Deus, que outrora assustado diante do Jordão, com suas águas que transbordavam, homens, mulheres e crianças diante do Jordão, o Senhor Deus abriu de forma miraculosa o Jordão, represando as águas que vinham de cima. Estas águas represadas encheram todo o rio
a cerca de 20 quilômetros acima, para que cerca de 1 milhão de pessoas passassem por terra seca pelo Jordão. Os sacerdotes do Senhor pararam no meio do Jordão com a Arca da Aliança. O povo passou pelos sacerdotes e atravessou o Jordão. O Senhor Deus instruiu a seu servo Josué, dizendo: tomem 12 pedras daí, do lugar onde estão os sacerdotes, e levem até o acampamento. Foi construído um memorial ali no centro do Jordão, onde os sacerdotes pararam, e outro memorial em Gilgal, onde eles se acamparam. Por meio destes memoriais, o Senhor estava ensinando ao seu povo a maneira correta para se relacionar com os feitos dele. Nós cantamos: conta as bênçãos, diz, e quantas são. Precisamos nos relacionar de uma maneira saudável com os feitos de Deus. Mas como? Como podemos nos relacionar de forma saudável com os feitos de Deus? Vejamos o que a palavra, por meio deste texto, nos ensina, irmãos. Em primeiro lugar, nós precisamos, para nos relacionar de forma saudável com os feitos do Senhor, nós precisamos nos relacionar com o Deus dos feitos. Só podemos nos relacionar com os feitos de Deus de uma maneira saudável se nós nos relacionamos com o Deus dos feitos. Os sacerdotes parados no centro do Jordão. Um memorial construído ali, onde os sacerdotes pararam com a Arca da Aliança. A Arca da Aliança simbolizava a presença viva de Deus no meio do seu povo. A construção de um memorial, exatamente onde os sacerdotes pararam com a arca, chamava o povo, primariamente, para olhar para o Senhor Deus, antes mesmo de olhar para o feito maravilhoso do Senhor abrindo as águas. De forma que, quando o povo olhasse para aquele memorial que foi construído, onde os sacerdotes pararam com a arca do Senhor, eles fossem abastecidos com a mensagem: o Deus da aliança, o Deus da redenção, esteve precisamente neste lugar, e o povo passou por terra seca. Meus queridos, o nosso Senhor Jesus, em seu ministério aqui na terra, foi a manifestação de Deus com seu povo, o Deus da aliança, o Deus redentor, o Deus que propõe se relacionar com o seu povo, dirigir o seu povo, salvar o seu povo. Durante o ministério do Senhor Jesus, algumas pessoas voltaram os olhos para o pão, para o alimento multiplicado pelo Senhor Jesus. Outros voltaram os seus olhos para os milagres realizados por Jesus, para os feitos realizados por Jesus, quando deveriam voltar os seus olhos, antes de mais nada, para o Deus que estava entre eles. É verdade que alguns tiveram a bênção de dizer: verdadeiramente és o Filho de Deus, e prostrando-se o adoraram. Meus queridos, que os nossos olhos se voltem
para o pão sobre a nossa mesa, reconhecendo ser bênção do Senhor. Que os nossos olhos contemplem a beleza da natureza, reconhecendo ser feitos do Senhor. Que os nossos olhos contemplem as maravilhas da lei do Senhor, sabendo é obra da providência do Senhor. Que os nossos olhos contemplem a paz, a esperança e a alegria que nos são legados por meio de Jesus. Mas, sobretudo, que os nossos olhos contemplem o Senhor em sua beleza, santidade, amor e glória. E isto se volte em culto de adoração, de louvor, de reconhecimento de Deus presente na nossa vida, no culto e em toda a história da nossa existência. Como podemos nos relacionar de maneira saudável com os feitos do Senhor? Antes de mais nada, nos relacionando com o Senhor dos feitos, com o Deus dos feitos. Antes de mais nada, nos relacionando com Ele. Tive a oportunidade de visitar, certa feita, um senhor que me pediu uma visita. Ao chegar, eu o encontrei deprimido, entristecido, decepcionado. E chorando, ele me disse: pastor, a minha vida tem sido dedicada à minha família. Meus recursos materiais são para o sustento dos meus filhos e da minha família. Eu procuro atendê-los em todas as suas necessidades. Mas o que eu tenho experimentado é o seguinte: minha família quer a minha ajuda, quer os meus recursos, mas a minha família não me quer. A minha família não me honra. Meus filhos não me honram. Fiquei refletindo na triste história daquele homem, observando as lágrimas rolarem nos olhos daquele homem. E isso me levou a pensar no relacionamento humano com Deus. Será que não temos agido da mesma forma? Desfrutado das obras e dos feitos do Senhor, sem nos preocuparmos em nos relacionar com o Senhor? Eis aqui, Senhor, a minha vida. Por meio de Jesus, quero te honrar, quero te adorar, quero te servir, quero conhecê-lo mais. Nós nos relacionamos com os feitos de Deus, se nos relacionamos com o Deus dos feitos. Mas quero considerar com os irmãos também que nós só podemos nos relacionar com os feitos de Deus guardando os feitos divinos em nossa memória. Guardando os feitos divinos em nossa memória. Quando o Senhor ordenou que as 12 tribos representadas, cada uma tribo por um homem, tirassem ali do meio do Jordão pedras, cada homem colocando uma pedra nos seus ombros, toda a nação, todo o povo de Deus envolvido naquele ato, levassem aquelas pedras até o acampamento e ali erguessem um memorial. O objetivo do Senhor era o seguinte: o Senhor disse que aquele memorial seria um sinal na vida do seu povo.
seria mesmo um memorial para o seu povo, para que este povo jamais esquecesse o feito que o Senhor operou no meio deles. Porque cada vez que eles olhassem aquele memorial, eles lembravam que Deus abrira as águas. Porque, irmãos, este milagre não se repetiria todos os dias. Portanto, o povo precisava de algo que os remetesse a este feito, que eles não apagassem da memória o que o Senhor fizera entre eles. Nós somos geralmente muito dados ao esquecimento. Você tem agenda? Ou você não precisa de agenda? Você consegue guardar todos os seus feitos diários e lá no fim do ano prestar contas sem ter anotado na agenda? Você consegue cumprir com todos os seus compromissos anuais se você não agenda? Meus queridos, se nós precisamos de agendas para não nos esquecermos dos nossos feitos e compromissos, muito mais na vida espiritual, nós precisamos conservar em nossas memórias os feitos do Senhor. Porque na vida espiritual, nós estamos ainda mais sujeitos ao esquecimento, em função da nossa natureza pecaminosa. Embora aqueles que são regenerados pelo Espírito Santo experimentem a nova vida em Jesus, mas ainda estão sujeitos ao pecado. Além disso, meus queridos, existe uma tendência no ser humano, e é possível que esta tendência esteja também presente em você. Uma tendência nada louvável de darmos um enfoque maior naquilo que nos entristece ou nos decepciona. A nossa memória começa a ser alimentada e, de certa forma, dominada por aquilo que nos entristeceu, decepcionou. É por isso que a palavra de Deus diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Além do mais, o ser humano é também tentado a se apegar em seus pensamentos àquilo que é terreno, que é mundano, e não dedicar-se àquilo que é celestial, que procede de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo nos chama: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Podemos nos relacionar de forma saudável com os feitos do Senhor, se nós cuidamos da nossa memória, trazendo à memória os feitos do Senhor. Olhem para este monumento, para este memorial, e lembrem que em um momento de pavor, de medo, o Senhor abriu o Jordão e nós atravessamos em terra seca. Quando nós tomamos a Santa Ceia,
nós estamos dizendo: nós somos um povo que foi alcançado pelo Senhor. O corpo de Cristo foi entregue por nós, o sangue foi vertido para nos salvar. Quando nós cantamos os hinos, nós estamos relembrando os feitos do Senhor. Por isso, os servos de Deus precisam ler as Escrituras, participar da Santa Ceia, cantar hinos de louvor, pensar no que é justo, no que é bom, no que procede de Deus, trazer à memória o que pode dar esperança. O que tem ocupado a sua memória? Tristezas, decepções, injustiças. O Senhor ordenou a construção daquele memorial para que o povo pudesse trazer à memória os feitos dele. O inimigo das nossas almas quer semear em nossas memórias o que é triste, o que traz derrota e sofrimento, mas precisamos trazer à memória os feitos de Deus na nossa vida, na nossa família e na nossa igreja e na história do povo de Deus. Nós nos relacionamos de forma saudável com os feitos do Senhor quando nos relacionamos com o Deus dos feitos, quando trazemos à memória os feitos do Senhor. Mas, irmãos, esse texto bíblico nos mostra que também nós nos relacionamos de forma saudável com os feitos de Deus quando nós transmitimos estes feitos às gerações futuras. Além de ser um sinal e um memorial para aquela geração, para aquele povo, o Senhor os instruiu dizendo: quando vossos filhos olharem este memorial, eles vão perguntar: por que estas pedras, por que este memorial? Aí é a oportunidade de vocês relatarem aos seus filhos o que Deus fez abrindo as águas, que nós somos um povo escolhido, nós somos um povo que foi redimido, nós somos um povo que tem aliança com o Senhor. Meus queridos, a fé vivida por uma geração, a fé presente na vida de um povo, não é a garantia de que a futura geração herdará também esta fé e viverá esta fé de forma automática. A fé presente na vida dos pais não é a garantia absoluta de que esta fé permanecerá na vida dos filhos. Eli foi um sacerdote de Deus abençoado, foi Eli quem acolheu Samuel, ainda tão jovem, mas os filhos de Eli foram chamados de filhos de Belial. Samuel andou com Deus desde a sua juventude, mas os filhos de Samuel foram ímpios diante do Senhor. Na nação de Israel, eles viveram momentos gloriosos na presença de Deus de fé, mas viveram também em outras gerações de maneira ímpia, depravada. E se nós olharmos no passado, algumas regiões da Europa, Estados Unidos, nós encontramos momentos de glória da igreja e do evangelho nestas nações, de reavivamentos espirituais, de testemunho de fé, de experiências com Deus. Deus abençoou sobremaneira estas nações. Mas vieram outros dias, outros tempos e outras pessoas. Os filhos não viveram a mesma fé dos pais, adotando princípios secularistas, voltados exclusivamente para este mundo,
E hoje já colhem os frutos de um povo sem freio, sem identidade e, consequentemente, sem esperança. Meus queridos, nós não podemos em nossos dias ver os nossos filhos sendo doutrinados, ensinados e conduzidos por homens e mulheres ímpios que estão atrás das redes sociais, das diversos meios de comunicação, ensinando a violência por meio de diversos jogos. O vício, a dependência, onde a juventude, que é símbolo de força, está perdendo a sua força sob o domínio de diversos vícios. Não podemos deixar os nossos filhos serem ensinados a uma sexualidade precoce. Não podemos deixar os nossos filhos serem vendidos a uma vaidade excessiva, enganosa e mentirosa, que se valoriza mais o corpo do que a alma. E é isso que o mundo está ensinando aos nossos filhos. É por isso que a palavra de Deus diz: é preciso construir este memorial, para que os filhos sejam ensinados. De que maneira os pais podem construir memoriais hoje? Assentando o filho ao seu lado no culto, falando com seu filho: este é o nosso Deus que abriu as águas do Jordão. Chegando em casa e relembrando com seu filho o culto. No dia a dia, falando das obras de Deus na vida da família, da sua família. Uma das coisas que mais marcou a minha vida na infância foram as histórias bíblicas sendo ensinadas, apresentando os feitos do Senhor. Foram os cultos domésticos testemunhando dos feitos do Senhor. Ah, meus queridos, nós vamos nos relacionar com os feitos divinos de maneira correta quando nós nos relacionamos com o Deus dos feitos, quando nós guardamos na memória e quando nós passamos às gerações futuras estes feitos do Senhor. Os nossos filhos precisam saber quem eles são, precisam conhecer as obras de Deus. Precisamos abrir os olhos dos mesmos para não serem vendidos às ilusões e mentiras desse mundo. Precisamos levá-los a depositar a esperança somente no Senhor, porque fora do Senhor morre a esperança. E quando nós passamos às gerações futuras os feitos do Senhor, estas gerações futuras, bem como nós, nos momentos dos apuros e tribulações, sempre poderão dizer: o nosso refúgio está no Senhor, que fez o céu e a terra. Poderão dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Mas, queridos, eu quero finalizar a exposição deste texto bíblico dizendo que nós nos relacionamos com os feitos do Senhor, transmitindo estes feitos a todos os povos. O verso 24: para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Meus irmãos, o Senhor instruiu a levantarem aqueles memoriais, para que outros povos também pudessem tomar conhecimento dos feitos do Senhor.
e outros povos pudessem entender que a mão do Senhor é forte, para que outros povos pudessem compreender a glória de Deus. Porque, meus queridos, é do propósito do Senhor, assim como o sol brilha sobre toda a terra, que a glória do Senhor seja vista por todos os olhos. A glória do Senhor precisa ser vista pelo mundo. E a palavra de Deus nos mostra que o anúncio do Evangelho e a proclamação dos feitos do Senhor é que torna o nome do Senhor conhecido entre os povos. David Brainer foi missionário entre os índios, morreu ainda jovem, tuberculoso. A sua sede era a salvação daqueles povos, mas havia uma sede maior, que a glória de Deus fosse conhecida. Ele afirmou certa feita: meu céu é agradar a Deus e glorificá-lo. Essa é a minha religião. E quando eu chegar no céu, me encontrarei com todos que têm esta mesma religião. Chocante, ele diz: eu vou para o céu, não para ser promovido, mas para dar honra a Deus. Eu vou para o céu, não para ser promovido, mas para dar honra a Deus. Vamos viver os feitos do Senhor, vamos nos relacionar com os feitos do Senhor, para que a terra conheça a glória do Senhor. Neste mundo doentio, que as pessoas não sabem se relacionar com os feitos de Deus, nós nos relacionamos de forma correta e saudável com os feitos dele, quando nos relacionamos com o Deus dos feitos, quando guardamos na memória estes feitos do Senhor, quando passamos aos nossos descendentes estes feitos do Senhor, quando publicamos a toda a terra a glória do Senhor. Que Deus nos ajude a nos relacionarmos de forma correta com os feitos dele, porque diariamente estampados estão diante dos nossos olhos os feitos divinos. Que o Senhor nos ajude. Amém. Nessa noite, nós temos a oportunidade de anunciar bem alto o feito divino, o feito por excelência, a morte e a ressurreição do Filho de Deus. A Santa Ceia é um anúncio e nós queremos participar com amor e com fé. Convidamos os presbíteros a tomarem assento à frente para a celebração da Ceia do Senhor. Meus irmãos, se nós olharmos para nós, apenas para nós, qual de nós está apto e é digno de participar da mesa do Senhor? Certamente nenhum de nós. Mas nós estamos aqui por causa do Senhor Jesus Cristo. Participemos da mesa do Senhor, publicando os feitos do Senhor e glorificando ao Senhor, que nos recebe em sua presença, perdoa o nosso pecado e nos dá o direito à vida eterna. O Senhor Jesus, tomando o pão, disse: isto é meu corpo,
que é dado por vós. Tomai, comei, fazei isso em memória de mim. Todos os irmãos que já publicaram a fé em Jesus, já assumiram esta fé em Jesus, já são membros desta igreja ou membro em plena comunhão de outra igreja evangélica, são convidados a participarem da ceia. Aqueles que não foram batizados em igreja evangélica, não publicaram a fé, fica o convite para que venham na escola bíblica dominical, se preparem, sejam recebidos, para então, após serem recebidos, participarem da mesa do Senhor. Senhor Jesus, toma e comei. Este é meu corpo que é dado por vós. Porventura algum irmão foi esquecido na distribuição do pão? Senhor Jesus, tomando também o cálice, disse: este é o cálice da nova aliança em meu sangue.
Tomai, bebei, fazei isto em memória de mim. Participemos deste memorial, olhando para além dele, olhando para Cristo. Diz o Senhor Jesus: este é o cálice da nova aliança. Tomai e bebei. Todos os irmãos foram servidos com cálice.
Meus irmãos, nós cantaremos ainda o hino de número 64. Hino de número 64. Convido os irmãos ao som dos instrumentos a se colocarem em pé para entoarmos o hino Grata Memória. E agora, amados, que a bendita graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo preservem em vossa memória e na memória de vossos filhos os grandes feitos do Altíssimo, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.